Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada de fé. Sejam bem-vindos ao nosso café espiritual. Na lição de hoje nós iremos aprender a edificar a nossa casa sobre a rocha. E como base do nosso ensino, nós iremos usar o texto que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24 até ao versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor, pelas próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceram as chuvas, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Amados irmãos, em primeiro lugar, eu queria deixar muito bem claro que a casa que está sendo referida neste versículo não é somente a casa física, a casa como uma estrutura que nós conhecemos. É claro que esse texto também pode ser aplicado a esta casa, porque realmente se nós não tivermos firmes alicerces nas nossas casas, quando vierem tempestade, quando se levantarem grande tempestade, esta casa corre risco de cair. Mas o texto aqui refere-se a vários aspectos da nossa vida. Esta casa que aqui se refere pode ser a sua família. Esta casa que aqui se refere pode ser a sua vida espiritual. Esta casa que aqui se refere pode ser a maneira como você lida com várias áreas e com vários aspectos importantes da sua vida. E o que o texto está nos ensinar é que tudo quanto a gente vai construir, nós devemos construir numa base muito sólida, por cima de uma rocha, porque só assim nós garantimos que quando vierem tempestade, quando levantarem-se as ondas do mar, quando as chuvas caírem e quando soprarem vento, a nossa casa ela não irá cair. Muitas vezes famílias têm sido destruídas. Temos visto famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, porque as pessoas não estão alicerçadas na rocha. E esta rocha que a palavra de Deus diz é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vejamos, o próprio Senhor Jesus, Ele é a palavra. Ele é a rocha. E toda aquela casa que não ser fundamentada por cima da rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, esta casa até pode levantar, até pode ser habitada, mas quando vier os ventos, quando soprarem os ventos, quando a chuva cair, essa casa não irá resistir. Esta casa irá quebrar e grande será a sua queda. A maioria das pessoas vivem num casamento cheio de traição. Essas pessoas traem o seu parceiro. Estas pessoas não respeitam o seu parceiro. Essa mulher é uma mulher que não respeita a liderança que Deus colocou sobre o homem. Esta mulher é uma mulher que grita quando ela fala, não consegue controlar a sua boca, não consegue se posicionar como mulher sábia, aquela que a palavra de Deus diz que edifica a sua própria casa. Antes, esta mulher com a sua própria mão destrói. Então esta mulher que vive assim, ela não está alicerçando o seu lar, a sua casa, o seu casamento, a sua família, debaixo de um firme, de um sólido alicerce. Esta mulher está a construir a sua casa por cima da areia, e quando se levantarem ventos, esta casa com certeza irá cair. Existem homens que não conseguem se posicionar como homem. Eles são homens, mas não conseguem tomar uma atitude de autoridade diante dos seus filhos. Eles são liberais, eles deixam com que os filhos façam e desfaçam dentro da sua própria casa. Estes homens traem a sua mulher, este homem bate até na sua mulher. Este homem não provê a sua casa, não trabalha, ele é preguiçoso. Ele está simplesmente todos os dias em cima, em frente da televisão assistindo, e as crianças vão passando fome. E um dia a sua mulher, ela cansa.
irá abandonar este homem. E é neste momento que a casa ela é quebrada, é neste momento que a casa ela cai e tem sido grande a sua queda. Vamos falar um pouco sobre a nossa vida espiritual. Quantas pessoas têm colocado a sua vida espiritual na mão de um pastor? É claro que os pastores estão aí para nos ajudar a estar mais próximos ao Senhor Jesus. Eles nos dão, nos alimentam através da palavra do Senhor. Eles nos ensinam, nos dão entendimento daquilo que nós não conseguimos entender. Mas existem pessoas que a sua fé não está baseada no Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas até não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Eles conhecem o nome da sua denominação e o nome do seu pastor. Essas pessoas estão construindo a sua casa espiritual, não por cima da rocha que é o Senhor Jesus Cristo, não por cima da palavra que é o Senhor Jesus Cristo, mas estão a construir a sua casa por cima da areia. E quando surgirem grandes ventos, e quando levantarem as ondas do mar, e quando grandes chuvas caírem, esta casa não irá resistir. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela deixa muito bem claro que aquele que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática, este homem, esta mulher, estará construindo a sua casa num firme alicerce, por cima de uma rocha. E quando existirem ventos, tempestades, não importa o que vai se levantar, esta casa ainda permanece firme. Porque quem sustenta é a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o nosso Deus, ele nunca perdeu batalha. E aquele que está no Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que já é mais do que vencedor. Não importa se levantam-se ventos, não importa se sopram em que velocidade, mas esta pessoa já é vitoriosa. Porém, aquele que acha que é muito mais inteligente do que Deus, aquele que olha para a palavra de Deus e negligencia, a palavra de Deus lhe chama a viver a santidade, ele não quer viver em santidade. A palavra de Deus lhe chama a viver em obediência, ele não quer viver em obediência. A palavra de Deus lhe chama a ser fiel ao seu parceiro, a cuidar da sua casa, a amar ao próximo, a amar a Deus acima de todas as coisas. E esta pessoa, o que ela faz? Vai numa direção contrária à palavra de Deus. Esta pessoa está a construir a sua casa por cima da areia. E esta casa que é construída por cima da areia, ainda que ela também tenha nome de casa, esta casa não resistirá. Vejamos só que nos dois contextos, nas duas casas, existe vento que sopra, existem ondas que se levantam no mar e existem chuvas grandes. Porque quando a gente está alicerçado no Senhor Jesus, não significa que lutas não irão vir na nossa vida, que não iremos ter batalhas e que tudo de mal já passou. Não. A palavra de Deus diz que tudo isso, o mal, assim como o bem, ocorre na casa que foi construída por cima da rocha, tanto como na casa que foi construída por cima da areia. Mas a diferença é que uma resiste às tempestades e outra não resiste. Tudo por causa do quê? O segredo é a rocha. O segredo são os alicerces. E a minha pergunta no dia de hoje é: amado irmão, amada irmã, você que está a me ouvir, você que está a acompanhar este café espiritual, olhe para a sua vida. Onde é que você tem construído a sua casa? Você tem construído a sua casa espiritual, a sua casa, a sua família, o seu emprego por cima da rocha que é o Senhor Jesus Cristo? Alguns até falando da área do emprego, alguns para sustentar o seu emprego, para continuarem trabalhando, eles precisam mentir. Por quê? Porque eles vão no serviço, não trabalham, assinam um livro de presença, mas ficam ali muitas das vezes nos celulares, ficam ali procrastinando e devem mostrar falsos relatórios. Mas um dia, como a palavra de Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, um dia toda essa fachada, toda essa mentira virá a ser revelada e será grande a queda deste homem. Então, o que é que você tem construído? Sobre o que você tem construído? Sobre a areia ou sobre a rocha? Se você é aquele
que ouve a palavra do Senhor e você se apressa em obedecer, em viver de acordo com a vontade do Senhor, porque a Bíblia é o nosso manual de vida. É na palavra de Deus que nós encontramos a nossa instrução de como nós devemos viver. Porque o salmista ele disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Se você vive debaixo da palavra de Deus, amado irmão, você está de parabéns, porque você está a construir a sua casa por cima da rocha. E não tenha medo das tempestades, porque as tempestades irão passar, mas a tua casa permanecerá firme. Mas porém, se você é aquele que tem vivido fora, distante, contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, amado irmão, você está a construir a sua casa por cima da areia. E ainda que ela pareça bonita, e ainda que ela tenha o nome de casa, esta casa somente irá ficar de pé se não existir tempestade, se não vier vento. Mas a palavra de Deus diz que virão. Porém, quando elas vier, a tua casa ela não vai resistir. Por quê? Porque ela não teve fundamentos firmes. Ela não teve firmes alicerces. Por isso, amado irmão, amada irmã, você que tem visto que não tem construído a sua casa por cima dos alicerces, este é o momento. Esse é o momento de você destruir esta casa que você confia, que você construiu por cima da areia, e começar a construir uma nova casa. Uma casa que quando soprarem os ventos, quando as chuvas vierem, esta casa vai resistir. Porque estará firmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o fundamento de todas as áreas da nossa vida. Sempre que nós excluirmos o Senhor Jesus em alguma área da nossa vida, devemos ter a certeza que nós iremos fracassar. Mas sempre que nós colocarmos o Senhor Jesus como fundamento, como o princípio de tudo aquilo que a gente faz, podemos ter a certeza que tudo irá ocorrer bem, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês neste momento. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com algum amigo, algum irmão, e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que esta noite nós teremos a nossa oração da noite, quando forem pontualmente 21 horas no horário do Brasil. A gente se vê. Beijos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo habitem em vossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.